Aloha, pessoas! Vamos começar então a detalhar toda essa questão das boas práticas, né, dentro de uma UAM. Então, o primeiro passo é a questão do controle da matéria-prima. Como eu já disse aí anteriormente, ele começa muito antes da aquisição do produto. Então, assim, o controle da matéria-prima é fundamental dentro de um UAM, por quê? Porque a qualidade da refeição começa pela qualidade da matéria-prima que eu coloco dentro da minha unidade de alimentação. Os alimentos que são mais perigosos são aqueles alimentos que têm um teor proteico muito alto, como as carnes de maneira geral, os laticínios, os frios, enfim. E também os alimentos que a gente adquire pronto ou semi-pronto para o consumo. Por exemplo, uma massa recheada, então uma massa fresca recheada, que tem um teor de umidade alto, e que esse recheio pode ter elementos altamente proteicos, como leite, carne, enfim, coisas desse tipo. Uma torta doce que eu compro pronta para servir na sobremesa, quer dizer, todos esses alimentos, eles têm um risco muito grande de ser uma fonte de DTA de alguma forma. Então, veja, como é que eu vou ter o controle da matéria-prima antes da compra? Então, é aqui que a gente chega numa parte interessante da conversa. A gente deve fazer uma visita técnica a todos os fornecedores que a gente tem interesse em cadastrar. Então, como que a gente vai fazer essa visita técnica? Você vai visitar o seu fornecedor, mas não é uma visita social para tomar cafezinho, falar da vida. É uma visita para você aplicar um checklist, né? Checklist, por exemplo, da 275, que é uma legislação que vocês estão conhecendo com mais detalhe por conta da disciplina de planejamento de UAM. Então, você vai visitar o seu fornecedor, você aplica o checklist da 275 e aí, em cima desses dados, você avalia o fornecedor. Será que ele tem condições de ser um fornecedor para mim? Ele tem não apenas capacidade em termos de volume de fornecimento, mas de qualidade daquilo que ele produz, qualidade higiênico-sanitária, para que o produto dele entre na minha UAM e eu seja responsável por servir esse produto para os meus comensais. Então, esse é o primeiro passo, fazer essa visita técnica. Feita essa visita técnica, se você aprova o fornecedor, você cadastra esse fornecedor. E as compras, a partir daí, pode ser que você nem se envolva mais. Você informa o setor de compras que esse fornecedor é um fornecedor cadastrado. E o setor de compras, a cada compra, vai ter que fazer uma pequena avaliação de preços com 2 ou 3 fornecedores daquele produto. E esse fornecedor, ele sabe que ele pode consultar, porque se ele tiver um bom preço, ele já está aprovado do ponto de vista técnico, né? Então, do ponto de vista técnico, ele já aprovou que ele tem condições de te atender. Cabe ressaltar o seguinte, primeira ressalva, você não pode fazer uma visita no fornecedor e achar que o assunto morreu. Ai, que lindo que ele é esse fornecedor, até porque você vai agendar essa visita. E claro que o cara vai montar um circo para te receber. Então, isso nem é o ideal. O ideal é que você fosse visitá-lo sem agendamento. Mas a gente sabe que isso acaba não acontecendo. Então, você vai visitar e aprova o fornecedor. Isso quer dizer que nunca mais você vai visitar esse fornecedor? Não. Você precisa voltar a esse fornecedor e reaplicar o checklist, você rever a situação dele constantemente para que ele precisa manter o padrão de qualidade que você conheceu, né? Então, para ver se ele vem mantendo, ou inclusive se ele tem melhorado. Segunda ressalva, o fornecedor foi mal na primeira aplicação do checklist, mas ele tem potencial. Então, se ele tem potencial, você pode conversar com ele apresentando quais são as deficiências que ele tem
E aí, a partir daí, se ele realmente estiver interessado em ampliar a gama de clientes dele, ele vai procurar melhorar e você pode reaplicar o checklist num outro momento e aquele fornecedor que não foi cadastrado pode passar a ser cadastrado. Isso se chama desenvolvimento de fornecedor, quando você faz esse trabalho com ele. E uma última ressalva. Você acha que você vai conseguir visitar a Sadia para saber se os produtos que ela produz estão de acordo, se ela passa no checklist da 275? Por óbvio que não. As grandes empresas você não vai conseguir visitar, porém, há que se destacar que essas grandes empresas, elas têm um nome a zelar, que é um nome que é muito maior do que o patrimônio físico que ela tem, as instalações que ela tem. Esse nome é o que sustenta essa empresa, né? Então, as maiores empresas, você não vai conseguir visitar. Se você compra o produto delas através de um distribuidor, você pode visitar o distribuidor e aplicar o checklist também, né? Porque, embora ele seja só um ponto de apoio para a distribuição do alimento chegar até você, ele também tem que estar nas condições adequadas, né? De instalações, aquilo tudo que a 275 faz, né? Fala sobre ter os POPs, está organizado, enfim. Então, sobre controle de matéria-prima, o início é esse aqui. Saber se eu posso ou não comprar de determinado fornecedor, fazer esse cadastramento. E aí, vamos continuar, então. Aí, você visitou o fornecedor, cadastrou esse fornecedor, e aí o seu setor de compras é quem faz a compra para você, para ser recebido na sua unidade. Muito bem. O que é que deve acontecer nesse recebimento de alimentos? Ele também tem um monte de regras a serem seguidas nas boas práticas. Em primeiro lugar, a questão do local. É muito provável que vocês já tenham visto essa questão do local com a Silvinha na disciplina de planejamento de UAM. Mas só ressaltando, a gente tem que ter o recebimento acontecendo numa área que seja protegida de chuva, de sol e de poeira. É óbvio, não adianta o fornecedor cuidar do alimento durante a produção, transporte e tal, quando chega na sua porta, esse alimento corre um risco de deterioração, de comprometimento, enfim. Essa área do recebimento também deve ser uma área limpa, ela deve estar bem iluminada e, claro, livre de pragas, né? Então, eu tenho que ter um entorno desse recebimento limpo. Vou até acrescentar aqui, não pode ter material ou equipamento em desuso, né? Porque estes materiais e equipamentos em desuso podem servir para armazenamento, ou melhor, para instalação de pragas, né, no local. Então, quer dizer, o local de recebimento tem que ser um local tão limpo quanto dentro da UAM. Então, bem iluminado, que a gente consiga enxergar realmente a qualidade do alimento, que a gente consiga identificar as condições do alimento que está chegando e que ele não ofereça nenhum risco ao alimento. Muito bem. Este local, ele deve ser um local de fácil acesso à área de armazenamento de alimentos. Então, deve ser próximo à área de armazenamento. Isso tudo tenho certeza que vocês já viram com a Silvinha. Especialmente a área de armazenamento de produtos perecíveis. Ela deve ser bem próxima à área de recebimento. Quer dizer, recebe a matéria-prima, avalia, preenche documentação, tudo, e rapidamente esse alimento vai estar estocado na temperatura adequada para ele. E por último, é proibida a entrada de veículo de transporte nas áreas destinadas a armazenamento de alimento. E esse veículo de transporte, gente, eu não estou falando da van que vem fazer a entrega, a gente está falando daquele carrinho de transporte que o fornecedor tem dentro do caminhão de entrega,
onde ele empilha as caixas que ele vai levar até você. Por que esse carrinho não pode entrar dentro da unidade? Porque em muitos lugares ele transita na rua, ele transita em calçada, então ele transita em áreas que são sujas, efetivamente, né? Então ele pode correr o risco de trazer essa sujidade para dentro do seu setor de armazenamento. Então, o fornecedor só vem com o carrinho até a sua porta de entrega. A partir dali, você avalia o alimento e ele segue para o armazenamento nos seus próprios carrinhos de transporte e não no carrinho de transporte do fornecedor. Bom, e os produtos que a gente recebe na UAN, cabe ressaltar que aqui em produtos a gente não está falando apenas de gênero alimentício, a gente está falando também de materiais descartáveis, de material de limpeza, né? De maneira geral, esses produtos não devem ser dispostos diretamente no piso. Eles devem ser sempre colocados em cima de um pallet, né? Muitas vezes até a área de recebimento não é uma área muito grande e os pallets ficam dispostos encostados na parede. À medida da necessidade, o estoquista vai colocando então os pallets no chão para acomodar estes alimentos, né, esses produtos de maneira geral, mas jamais sob o piso. E esses produtos devem ficar nessa área de recepção, né, de recebimento de mercadoria, apenas o tempo que seja necessário para que sejam feitas as atividades típicas do recebimento, que é preenchimento de documentação, de rastreabilidade e tal. Conferir, né, conferir a mercadoria, a quantidade, conferir a nota fiscal, avaliar visualmente o alimento, características organolépticas de aroma e sabor quando for possível, né? E o mais rapidamente possível, esses alimentos devem ir para a área de armazenamento, sair desse setor de recebimento e ir para a área de armazenamento. No momento do recebimento, a própria legislação define uma porção de detalhamentos que devem ser observados. Então, deve ser observado o lote de alimento, a data de fabricação e a data de validade, que é fundamental. Veja, o seu estoquista tem que ter bom senso, ele tem que ser uma pessoa que entenda o trabalho que ele está fazendo. Então, por exemplo, data de validade do produto, vence daqui 15 dias um produto estocável, como uma farinha, uma coisa assim, ele não deve nem receber, ele deve mandar de volta, né? Então, por isso é importante que ele esteja atento a todos esses detalhes. A questão das características sensoriais, como eu disse, é aquilo que seja possível avaliar. Outro dia eu estava numa unidade e estava conversando com um nutricionista, ela me mostrou fotos das condições que chegam as peças de frango na unidade dela. E é uma unidade de consumo assim de, sei lá, 350 quilos de frango cada vez que se utiliza o frango. E eles chegavam com uma aparência muito grande de cristais de gelo entre o frango e a embalagem. Então, isso mostrava que aquilo ou foi congelado e descongelado, como vocês devem estar estudando em tecnologia dos alimentos, ou que ele foi molhado antes de congelar para aumentar o peso. Então, quer dizer, são características sensoriais como essas, muitas vezes, que você vai perceber, questão mais visual e de aroma, às vezes muito forte, né? Do que efetivamente provar o alimento, porque na maioria dos casos ele está cru e você não tem como fazer isso, né? Outra coisa que você vai avaliar é se as embalagens estão íntegras. É fundamental que você avalie as condições do entregador e do transporte. Aqui o negócio pega porque muita gente não dá muita atenção a isso. Então, eu tenho que observar o entregador que está chegando para mim. O indivíduo está uniformizado, ele usa sapato, ele vem com um bonito chinelo havaiana e um bonezinho com a logomarca da empresa ou do time de futebol. Então, veja, ele tem que estar devidamente uniformizado, né?
e em condições de segurança para adentrar, ainda que seja apenas na sua área de recebimento. Outra coisa que deve ser avaliada é o carro de transporte. Nesse carro de transporte, minimamente o seu estoquista tem que olhar se o local onde o alimento é acondicionado para o transporte está limpo, se tem um pallet entre o piso deste local e o alimento, se o produto for produto refrigerado ou congelado, o estoquista deve medir a temperatura da área de transporte. Então, isso tudo parece muito preciosismo, mas isso tudo é fundamental e digo mais, isso tudo está na legislação. Com relação ao carro de transporte, é importante ver a temperatura e medir a temperatura no carro de transporte, porque às vezes, quando o local de entrega está distante do local de onde o carro ficou, deixa eu dar um exemplo mais concreto de um local que eu conheço. O carro entra no subsolo e o recebimento é feito no 10º andar. Não é adequado, vocês estão vendo com a Silvinha que o adequado é que tudo fosse no térreo, mas a realidade tem várias nuances, né? Então, veja bem, eu recebo um produto congelado, que saiu do carro lá no subsolo, esperou o elevador, subiu no elevador, descarregou na área de recebimento. Quando eu vou aferir a temperatura deste alimento, eu posso verificar que ela está superior àquela temperatura que a legislação diz que eu devo receber o alimento. E aí, então, o estoquista vai ao carro de transporte, afere a temperatura na área de transporte e aí ele vê se realmente essa diferença de temperatura que o alimento está apresentando, se ela não decorre dessa espera e dessa distância entre o carro e a área de recebimento. Porque pode ser que ele realmente tenha sido transportado adequadamente na temperatura certa. Por outro lado, pode não acontecer isso. Pode ser que o entregador seja um terceirizado que está louco de vontade de economizar combustível. E aí, dessa forma, ele de tempos em tempos desliga o equipamento de refrigeração do caminhão. Então, você vai tendo uma oscilação de temperatura e isso pode comprometer o seu alimento. Por isso é tão importante que o estoquista observe o carro de transporte. E só mais uma curiosidade, por legislação, esse carro de transporte deve sofrer detetização também de tempos em tempos e com os mesmos cuidados de detetização que você tem no MUAN, né? O mesmo tipo de produto, inclusive. Bom, o que mais que vai ser observado no recebimento? Vai ser observada a rotulagem, se for o caso, informações da empresa, em algumas situações, controle microbiológico, né? E que situações são essas? Por exemplo, quando eu trabalhava com alimentação escolar, só descarregava o produto do caminhão quando fosse identificado que foi feito o laudo microbiológico daqueles alimentos e que aquele lote de alimento estava liberado para o consumo. Então, nesse caso, tinha que ter um controle microbiológico, mas não é comum em UAN. E por último, avaliação de temperatura. Essa avaliação de temperatura, e aliás, a maioria dessas informações do recebimento, elas devem estar anotadas numa planilha que a gente chama planilha de rastreabilidade. O que é isso? É uma planilha onde, se eu tiver um problema com algum tipo de alimento, um surto de TTA, enfim, um problema qualquer que eu tenha, através dessas planilhas eu consigo rastrear onde foi o problema, o que originou a DTA, tá? Então, de que forma? Vamos supor que eu sirva lá um peixe. Eu sirvo um peixe e aí eu tenho um surto de DTA dentro da minha unidade.
Então, quer dizer, eu vou pegar todos os alimentos que estavam envolvidos naquele dia e vou identificar nas planilhas de rastreabilidade que dia chegou, em que condições ele estava, qual era a temperatura. E isso eu vou fazendo desde o armazenamento do produto na minha unidade até o recebimento. E se aqui ainda eu tiver dúvida, eu peço para ver a rastreabilidade do meu fornecedor. Espero que tenha ficado claro isso. Se não ficou, me pergunta que eu explico melhor num outro momento. E tinha mais uma coisa importante aqui sobre essa questão. Eu tinha falado também de avaliar características sensoriais dos alimentos. Existe um teste que é feito com peixe em muitas unidades, uma forma de avaliar a característica sensorial do peixe, porque quando o alimento chega congelado, nem aroma você consegue identificar. Para peixe, de maneira geral, é feito a seguinte teste. Pega-se um pedaço do peixe de uns 50 gramas, coloca num saquinho plástico e dá um nó nesse saquinho plástico, ou seja, fecha bem para que não vaze, não tenha risco de escapar nenhum aroma dali de dentro. Coloca esse saquinho plástico dentro de um banho-maria e deixa ele ferver no banho-maria ali, dá uma cozida por uns 5 minutos. Tem lugares que ao invés do banho-maria, coloca esse saquinho dentro do forno combinado, também pode ser. Passado esse tempo, você vai abrir esse saquinho próximo ao seu rosto, para que você sinta o aroma que desprende do peixe a hora que você abre o saquinho, aquele aroma que ficou concentrado lá dentro. Quando você abre o saquinho, você inala aquilo e você consegue identificar já pela questão do aroma se ele tem algum problema, por exemplo, com amônia, se ele tem um cheiro de passado, né, já de comprometido, deteriorado, e aí você nem recebe esse peixe. Ressalte-se que durante todo esse tempo, o fornecedor ficou esperando enquanto o teste era feito, e ele espera sem reclamar porque ele já está acostumado com isso. E a gente tem determinação de temperatura de recebimento nas legislações. Eu não citei anteriormente, mas cabe ressaltar aqui que todas essas orientações que eu estou usando nessa aula de boas práticas, eu estou me baseando em duas legislações, que é a Portaria 2619 da Prefeitura do Município de São Paulo e a CBS 5 do Estado de São Paulo. Por que eu estou me baseando nelas duas? Porque muito provavelmente a maioria de vocês vai trabalhar com essas duas legislações, ou com uma dessas duas legislações. Por isso que eu me baseio basicamente nelas, tá? Então, tá aqui a orientação de temperatura para recebimento de alimento. Então, vocês veem que os alimentos congelados devem ser recebidos no máximo a menos 12 graus Celsius. Se a gente estiver recebendo um peixe cru, resfriado, ele deve estar numa temperatura de no máximo 3 graus Celsius pela Prefeitura do município de São Paulo e de 2 a 3 graus pela CBS 5. Veja que é uma coisa estranha, porque pela Prefeitura eu posso receber o peixe que tiver a 1 grau Celsius, mas pela CBS eu não posso. Tá? Então, essas questões são pequenos detalhes que diferem de uma legislação para outra. Preparação pronta, usando carne ou peixe cru, como um sushi, como um quibe cru, como um carpaccio, eles devem estar numa temperatura máxima de 5 graus pela Prefeitura de São Paulo, e a CBS não se manifesta sobre isso. Carnes e derivados resfriados cru, exceto o peixe que já está lá em cima, pela Prefeitura, uma temperatura máxima de 7, e a CBS fala em 4 a 7 graus. Leite, ovos, vegetais higienizados ou fracionados, sucos e polpas. Esses vegetais higienizados são aqueles alimentos minimamente processados, né, que vocês estão estudando em tecnologia dos alimentos. Devem ser recebidos numa temperatura máxima de 10 graus Celsius.
Produtos de panificação ou confeitaria que precisam de refrigeração, por exemplo, um pão recheado, um bolo, um pudim, né? Deve chegar numa temperatura de 5 graus, no máximo. Qualquer demais produto resfriado que não tenha sido citado aqui, pela 2619, ele deve estar numa temperatura máxima de 10 graus e pela CVS de 4 a 10 graus. E produtos quentes, de maneira geral, a CVS não comenta nada sobre ele, mas a 2619 diz que deve ser recebido numa temperatura mínima de 60 graus Celsius. Isso é muito importante, por quê? Porque há transporte, né, de refeições transportadas, e cada vez mais, né, as escolas, por exemplo, tem muitas que recebem o alimento pronto para servir para as crianças que ficam em período integral. Então, a temperatura de recebimento deve ser essa aí, de no mínimo 60 graus, tem que estar daí a mais de 60. Uma coisa importante, que eu coloquei essa ressalvinha aqui, ó, é que a própria legislação diz assim, que a temperatura de recebimento deve ser essa que a gente comentou, porém, se o fabricante determinar na sua embalagem alguma informação diferente dessa, deve ser seguida. Por quê? Porque o fabricante fez estudos para chegar a essas informações, ele não sorteou os números de uma cartola. Ele fez testes, fez estudos e ele está afirmando que o produto dele fica bom numa temperatura que é diferente da legislação. Então, sempre que o fabricante indicar uma temperatura diferente dessas, pode ser seguida. Aliás, não é que pode ser seguida, deve ser seguida, porque ele responde por isso, né? Então, ele não vai escrever na embalagem alguma bobagem, alguma coisa que coloque os comensais em risco.